Otto Maria Carpo. 3. História da literatura ocidental. Capítulo 2. O mundo romano. A obra capital da literatura romana é o Corpus Juris. Desapareceu o império político-militar dos romanos sobre o mundo mediterrâneo ocidental, da África até a Britânia. Mas a dominação romana subsiste no fundo da consciência política, na linguagem dos parlamentos e tribunais, nos conceitos da jurisprudência e na organização da Igreja Romana. O monumento literário dessa capacidade de organização é o Corpus Juris. E mesmo esta obra literária não é obra de escritores romanos, porque a sua redação definitiva coube aos jurisconsultos de Bizâncio. A literatura romana, apesar de ter produzido grandes poetas e grandes prosadores, parece de segunda mão. A comédia romana já se nos revelou como reflexo da comédia nova ateniense, e a tragédia de Sêneca será reflexo da tragédia de Eurípides. Os poetas líricos romanos imitam Teógenes, Alceu e Safo. Virgílio seria a sombra de Homero. Os retores e historiógrafos acompanham os métodos gregos. Os filósofos romanos procuram, como ecléticos, um caminho de compromisso entre as discussões das escolas de Atenas e da Ásia Menor. Em geral, é uma literatura de imitação. Conhecemos grande parte da literatura grega, particularmente da poesia lírica e do teatro cômico, só através das imitações latinas. Não há, porém, uma equivalência perfeita entre as duas literaturas, porque os romanos, donos de uma capacidade de assimilação comparável só à dos ingleses, modificaram o espírito dos modelos, produzindo sempre coisas um tanto diferentes. São justamente essas diferenças que nos aproximam da literatura romana. A civilização grega continuou sempre algo de alheio, quase exótico, ao passo que a civilização romana, com a qual temos em comum poderosas instituições jurídicas e religiosas, ainda faz parte da nossa. Todas as literaturas modernas começaram com uma fase medieval em língua latina. E os modelos latinos nunca eram critérios impostos de fora pela evolução histórica, como os gregos, e constituem antes, por assim dizer, fases anteriores da nossa própria evolução. Mas entre a literatura romana, imitação de uma literatura estrangeira por parte de uma elite culta, e as instituições romanas, obra original da nação, há um abismo. Por força das suas origens e da sua própria existência, a literatura romana constitui o modelo de uma literatura de elite, literatura intencional, artística, de evasão. Os literatos romanos já são humanistas no sentido moderno da palavra. A separação entre os escritores romanos e a realidade romana tem contaminado a nossa própria civilização inteira. Mas a literatura romana tem justamente les qualités de seus défauts. Devia ser literatura de evasão, porque não tinha nada com a realidade no meio da qual surgiu. O espírito grego cria suas realidades. Estado e poesia, religião e teatro estão no mesmo plano. A distinção entre realidade material e realidade espiritual, para o grego, não tem sentido. A realidade romana é construção em material dado. É realidade econômica, política, jurídica, administrativa. O romano não criou seu mundo, encontrou-o, dominou-o, continuou a dominá-lo, pensando em termos administrativos. A realidade espiritual, importada de fora, é uma planta exótica em Roma, e os que pretendem viver nela só podem fazê-lo como um alto funcionário que nas horas de ócio se entrega a caprichos de diletante, ou como um boêmio que se afasta das ocupações sérias da vida. Existe, no entanto, entre o diletantismo romano e o diletantismo moderno, uma diferença. E nessa diferença reside aquele algo de novo que os romanos introduziram na imitação dos modelos gregos. O diletantismo moderno é sempre participação, às vezes incompetente, às vezes irresponsável, na realidade espiritual. Entre nós sobrevive, na arte, na literatura, na ciência, a herança agrega de uma realidade espiritual, criada pelos próprios homens. A realidade romana não era assim. Era força alheia ao espírito. E os representantes romanos do espírito defenderam a sua independência contra essa realidade material, com a mesma coragem e tenacidade de estoicos natos com os quais os seus antepassados tinham conquistado o mundo e os seus descendentes, mais tarde, haveriam de sucumbir aos bárbaros. Aí está o elemento original da literatura romana. Para os romanos e para nós, entre nós, como entre os gregos, existe uma realidade espiritual, mas só ao lado da realidade material, sem o equilíbrio do realismo homérico. Entre nós,
O espírito está sempre ameaçado. A sua defesa tirou as lições mais edificantes do exemplo da defesa dos romanos cultos contra a sua realidade bruta. A literatura romana não é um templo da beleza. É uma lição de coragem, uma escola de oposição. Eis o lugar na vida dessa pretensa literatura de evasão, que é, na verdade, uma alta escola de humanidade. É significativo. No pórtico da literatura romana estão dois autores, nenhum dos quais era escritor profissional. Um arquiteto e um general, Vitrúvio e César. Do ponto de vista literário, não são grandes escritores. Mais exato seria dizer que não pertencem à literatura. São os representantes mais típicos da construção, em oposição à qual nasceu a literatura romana. Caius Julius Caesar não é escritor profissional. Já se disse. Só escreve para explicar os seus fins políticos. Só dá fatos, a realidade nua. Os Commentarii de Bello Gallico e Commentarii de Bello Civili estão cheios de vozes de comando, aos soldados, aos povos subjugados, aos politiqueiros vencidos, à língua. No fim dos relatórios, a Gália e a Itália estarão organizadas. O seu contemporâneo Vitruvius Pulio dá vozes de comando às colunas. É criador daquela arquitetura oficial que até hoje forma os centros das nossas capitais. No seu sucessor renascentista, Paládio, essa arquitetura de colunas, enfileiradas como soldados e alinhadas como parágrafos, já tem qualquer coisa de alheio à vida. Em Vitrúvio, não, na sua obra de arquitetura, fala também sobre o serviço de águas e esgotos e sobre todas as public utilities que servem à manutenção da boa ordem administrativa. Em César e Vitrúvio Roma está construída. É a realidade. Mas os cultos, entre os romanos, não a sonharam assim. Desde Cipião, o africano, e o seu círculo de Graeculi, que se enamoraram da literatura grega, não suportavam a companhia dos militares e burocratas. Quando, nos últimos anos da República, a corrupção se introduziu entre os generais e governadores, e quando demagogos anarquistas se aproveitaram da situação para arengar as massas urbanas, formadas pelo êxodo rural, dos latifúndios, então as elites cultas, vivendo da corrupção geral e no meio dela, indignaram-se e se alegraram simultaneamente, como se dissessem: esses sargentos e burocratas encontrarão o fim merecido na revolução social, que será, no entanto, o fim da nossa própria vida, culta porque abastada. Eis o espírito, ambíguo entre indignação moral e corrupção espiritual, em que Salustio descreve as discussões turbulentas no Senado, na época da Revolução Anarquista de Catilina, de Conjuratione Catilinae, e a corrupção criminosa dos generais e governadores romanos, na época da conquista da África, de Belo Iugurtino. Salustio é um historiador inexato e um estilista artificial e obscuro. Mas esse seu estilo rápido, nervoso, sentencioso, como carregado de esprit e eletricidade, é o instrumento adequado da sua polêmica contra a escandalosa política da alta administração e da burguesia romana. Sabe caracterizar os seus personagens como Dryden, e tem dos homens e da humanidade o mesmo conceito pessimista de Swift. Como todos os escritores que acreditam em qualidades permanentemente más, da natureza humana, Salustio torna-se de vez em quando atualíssimo. Nos poucos decênios passados da nossa época, já vimos várias vezes surgir e perecer os seus personagens, desaparecer e voltar às suas situações. Não se pode abrir uma página de Salustio sem encontrar atualidades surpreendentes. Salustio é o maior observador da literatura romana. Mas não bastava observar. Casca e o mundo. O homem de letras tem de agir, ou terá de se retirar para a natureza, que fica insensível às mudanças insignificantes que os homens operam. É possível a tentativa de introduzir motivos ideais, literários, na política, ou não abrigar o espírito no seio da grande mãe natureza. É a alternativa entre Cícero e Lucrécio. A tradição classificou as obras de Cícero, distinguindo discursos forenses e parlamentares, tratados filosóficos e cartas. Cícero é jornalista, advogado, político, vulgarizador das ideias filosóficas gregas em Roma. É literato, aplicando-lhe os critérios rigorosos da profundidade na filosofia e da solidez de uma política baseada em ideologia certa. Cícero não sai bem. Foi um jornalista algo superficial, em todos os setores da sua atividade. Esse jornalista exerceu, porém, uma influência até universal como, além de Platão, nenhum autor da antiguidade. Durante séculos,
Todos os homens cultos, os letrados da Europa inteira, falaram e escreveram a língua de Cícero, e pode-se afirmar que a sua influência criou o tipo do homem de letras. Julgado como exemplo supremo desse tipo, Cícero apresenta-se de maneira mais favorável e até sua volubilidade política é a de um intelectual, incapaz de conformar-se com a disciplina, Hitchorong, me parti, dos partidos políticos. Começou a carreira como democrata. Os 7 discursos contra o governador corrupto Verres ainda são libelo e defesa de reivindicações populares. A ameaça da revolução social leva-o para o centro. Naquela época, proferiu os famosos discursos contra o anarquista Catilina. Depois, Cícero é advogado da burguesia, que se conformara com a ditadura temporária. Elabora os seus discursos mais artísticos, como pro Milone, fala, perante ouvintes cultos, contra os demagogos violentos da rua. Mas quando a ditadura se alia aos democratas para estabelecer o totalitarismo, então o intelectual Cícero lança-se na oposição corajosa das 14 Filípicas contra Marco Antônio. Caiu como vítima das suas convicções pouco coerentes, mas sempre honestas. Cícero era um grande trabalhador. Em 3 anos de ócio forçado pela ditadura, escreveu verdadeira biblioteca de escritos filosóficos, que revelam um conhecedor perfeito da matéria. A obras como Academia Tusculanae e Disputationes devemos grande parte dos nossos conhecimentos da filosofia grega. Outras são obras de compreensiva sabedoria humana, como Cato Maior seu de Senectute, Laelius seu de Amicitiae e de Officii, que influenciaram profundamente a ética cristã e a moral leiga moderna. Contudo, Cícero não é um filósofo profundo. Assim como na política, não sabe decidir-se entre as ideologias, todas exigentes e demasiadamente dogmáticas. Abraçando o cepticismo moderado da Academia Nova, não rejeita porém inteiramente a religião tradicional, interpretando-lhe o credo como suma de símbolos de verdades mais profundas, levando a vida despreocupada de um epicúreo culto e abastado. É no entanto capaz de afirmar sinceramente a moral estoica, ao ponto de morrer assim como ela o exige. Afinal, Cícero, sem criar um sistema filosófico, criou a filosofia, a atitude dos intelectuais em muitos séculos. E de outra maneira, mais coerente, não teria sido possível introduzir filosofia política na política romana. Só enquanto não se reconhece a natureza profundamente imoral, porque sem espírito, da realidade romana, as teses de Cícero parecem lugares comuns brilhantes de um advogado profissional. Não é mero declamador. Com elogios desmesurados ao seu constituinte e acusações maliciosas ao adversário, engrandece a importância das causas defendidas, porque o orador parlamentar está acostumado a reconhecer em pequenas interpelações e apartes a atitude do inimigo e mudanças de situação, talvez de importância histórica. Cícero sabe observar. Como todos os conservadores, é bom psicólogo. A sua compreensão dos fatos políticos é muito superior à sua atitude algo tímida do homem de letras em face de demagogos e militares violentos. A sua psicologia lhe ensina o uso eficiente da ênfase, mas nunca é vulgar ou fútil. E quando não precisa do efeito retumbante, como nas cartas particulares, escreve o latim mais elegante, mais fácil e coloquial. O crítico inglês E.W. Mackail, respondendo às acusações da historiografia alemã contra o retor romano, observa que a língua de Cícero é a língua da literatura romana, dos padres da Igreja Ocidental, da Igreja Medieval, da Renascença, e portanto, indiretamente, a nossa própria, a língua do gênero humano. Talvez não chegasse a tanto. Cícero foi sempre alvo de discussões e objeto das apreciações mais divergentes. É o destino do ideólogo incoerente, mas também o destino do homem de letras fora dos partidos, do intelectual independente. Independência mais segura, Lucrécio encontrou-a na contemplação da natureza. Mas não era contemplação desapaixonada, nem era Lucrécio um homem feliz. Virgílio erigiu um monumento ao amigo, nos belos versos que celebram a felicidade de quem pesquisou as causas das coisas e afastou o medo supersticioso do destino e do inferno. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Attic metus ones et inexorabili fatum. Subgessit pedibus trepitum que acherontis avari. Esse encômio monumental não é, aliás, muito exato. No Vencedor do Destino, Virgílio idealiza o herói da sua própria religião estoica. Lucrécio, porém, não tem religião, é materialista,
epicureu. Mas o poeta distingue-se dos epicureus prosaicos pelo fato de que a sua própria religião se transforma em religião pela poesia. Manilius, quase seu contemporâneo, autor de um poema didático sobre astronômica, é um crente no sentido divino do universo. A sua fé não lhe inspira, porém, o grande patos com que o descrente Lucrécio descreve os sofrimentos dos homens e dos animais, e os angustiosos desesperos do sexo insaciável. Manilius sabe rezar. Lucrécio também chega a compor rezas, não importa que sejam dirigidas às forças cegas da natureza e ao espírito do mestre Epicuro. O próprio Lucrécio é um mestre. De Rerum Natura é um poema didático. Lucrécio pretende ensinar, convencer. Fala da teoria atomística, da pluralidade dos mundos, da cosmologia, antropologia e sexualidade, terremotos, enchentes, vulcões e outros fenômenos da natureza que se explicam de maneira científica, e cujas consequências fatais não justificam a superstição, da qual tiram proveito os sacerdotes. Em Lucrécio encontram-se quase todas as teorias do positivismo científico. Seria um grande erudito, se não fosse um grande poeta. Não pensam assim os idólatras do latim clássico, porque a língua de Lucrécio é dura, intencionalmente arcaica. Mas o seu verso é de uma energia incomparável, e os pensamentos mais secos transformam-se-lhe em imagens sugestivas e, às vezes, cheias de paixão. Lucrécio não era um homem feliz. Sentiu com todas as criaturas torturadas, e sua força de condenar o universo malogrado não é menor do que a paixão acusatória de Dante. Assim como o cristão herético Milton está ligado pela simpatia íntima a Satanás, assim o materialista herético Lucrécio está ligado aos deuses condenados, pela desesperada angústia. Por isso, De Rerum Natura é, entre todos os poemas didáticos da literatura universal, a única obra de poesia autêntica, obra de lirismo sincero, do poeta mais original em língua latina e do poeta mais moderno da antiguidade. Com Cícero e Lucrécio acaba uma fase decisiva da literatura romana. A tentativa de introduzir espírito filosófico na política ou na religião de Roma não foi, depois, repetida. A literatura romana volta-se para o individualismo algo evasionista que lhe convém, produzindo uma série admirável de poetas líricos, poetas menores, sim, mas por isso mais perto da poesia lírica moderna do que qualquer poeta lírico grego. Catulo, o mais velho entre eles, é o maior. Os seus contemporâneos sentiram isso de maneira muito segura. Cícero, o crítico literário da burguesia moderada, indignava-se contra esse poeta moderno, licencioso e modernista. Era preciso conhecer bem a poesia grega para chegar a esse julgamento, porque a comparação com os fragmentos conservados da poesia grega revela a dependência do poeta romano. A originalidade não é o seu lado mais forte. Parece até decadente, nas suas miniaturas cinzeladas da vida amorosa de um jovem aristocrata que levou uma vida boêmia sem trabalho, fora da política, pensando só em lésbia, e essa lésbia parece uma amante convencional, como qualquer outro dos poetas da rotina erótica. Mas não é assim. Nem sempre Catulo elabora a forma. Às vezes, fala em ligeiro estilo coloquial. Um crítico francês lembrou Musset, e às vezes escapam-lhe imagens inesperadas da luz noturna. E o autor da famosa expressão odiei te amo conhece os segredos psicológicos do amor. Catulo é um apaixonado. Lésbia é uma mulher real que o fez sofrer amargamente. As poesias dedicadas a ela constituem um ciclo. São poemas de ocasião, no sentido da expressão de Goethe, nascidos, sem artifício, de uma paixão poderosa. Catulo domina todas as modulações, desde a alegria ébria do canto de núpcias, Imen, Uimenae, Imenades, Uimenei, até melancolia desesperada perante a certeza da noite perpétua que nos espera, nobis, cum semel xidite brevis lux, nox est perpetua una dormienda. Catulo é um poeta muito humano. A ele também, nada de humano foi alheio, e defendendo-se contra a acusação da licenciosidade mais infeliz o poeta se sente do que decaído. Non est turpe, magis miserum est, revela sua condição humana. Catulo é, no primeiro século antes da nossa era, um poeta moderno. É, entre os poetas, o primeiro que se comove com a paisagem. As águas azuis do lago de Garda evocam-lhe os dias da infância feliz. E a solidão melancólica da sua vida em Tibur lembra-lhe a sombra do irmão morto, ao qual dedicou a mais bela das canções de despedida para sempre. Attica in perpetuum, frater, aviate que vale. Como um irmão,
O leitor moderno sente o poeta romano Valério Catulo. Dos outros elegíacos romanos, só Propércio se compara um tanto a ele. A imitação dos modelos gregos sufoca-o. É um decadente. Complica os assuntos com multidão de alusões mitológicas. Perde-se em confusões sintáticas. A sua linguagem é a mais obscura e difícil de todos os poetas romanos. Só quando, depois de havermos lido uma imitação genial de Propércio, como são as elegias romanas, de Goethe, voltamos aos versos do romano, é que descobrimos a flama da sua paixão, mais violenta que a de qualquer moderno. Sentia prima fuit, sentia finis erite. Propércio é artista, menos nas tentativas de solenes elegias patrióticas. Essa tentativa um tanto estranha do poeta erótico explicar-se-á mais tarde, do que na música extraordinária das suas palavras. Versos como os da elegia só se encontraram em Virgílio. Enfim, quanto a Tibulo, é forçoso confessar que não somos capazes de formar uma ideia bem clara da sua poesia. Dos seus 4 livros de poemas, mal se conservou uma dúzia de poesias, misturadas com produções alheias que constituem o Corpus Tibulianum, objeto de estudos intermináveis dos filólogos. É confuso como Propércio, mas muito mais suave. Ronsard e todos os classicistas o preferiram ao Ardoris Nostri poeta. Tibulo é, entre os elegíacos, o mais elegíaco. A injustiça evidente da preferência dada a Tibulo explica-se pela modificação semântica que a acepção da palavra elegia sofreu. Propércio é elegíaco, mas não é elegíaco sentimental. Com mau gosto infalível, a posteridade elegeu Ovídio, o mais sentimental entre os elegíacos romanos, excessivamente sentimental porque é desiludido pela própria fraqueza, e conferiu-lhe uma glória póstuma sem par. Sentimentalismo é sentimento, comprado abaixo do preço. A frase de Meredith aplica-se bem a Ovídio. A diversidade das suas obras revela o virtuoso. Sabe fazer tudo. Cria, nos amores e nas heroides, cartas imaginárias de amantes famosos. Uma teoria do amor que exercerá influência profunda nos troubadours da Idade Média. Cria até, na arte de amar, uma verdadeira estratégia da conquista erótica, e logo depois, nos Remedia Amoris, a estratégia da libertação. Os fastos acompanham com pequenas poesias narrativas o calendário das festas romanas. Ao lado de idílios encantadores, aparecem versões fastidiosas de episódios patrióticos. É pela segunda vez, depois de Propércio, que encontramos isso. As metamorfoses regalam-nos com uma multidão de contos mitológicos bem conhecidos até demais. Vênus e Adonis, Faetonte, Piramo e Tisbe, Perseu e Andrômeda, Eco e Narciso, Ícaro, Níobe, Orfeu, Midas, Dáfnis, Filemon e Baucis, Polifemo e Galateia. Ovídio contaminou a literatura universal, fornecendo-lhe assuntos tediosos. Enfim, o tédio tornou-se seu próprio destino. Exilado, por motivo de qualquer afaire de feme, para a região bárbara do Mar Negro, mandou para Roma suas elegias sentimentais, as tristes e epistolais. São comoventes. Mas Ovídio não é um poeta sério. Nele perdeu-se, pela ambição do mitologismo falso, um notável poeta ligeiro, talvez um humorista à maneira de Ennio Musset. Contudo, não são nomes desprezíveis estes, embora não convenha colocá-los ao lado de Goethe e Racine. Mas foi justamente isso que aconteceu com Ovídio. A posteridade tomou-o a sério. Já o lê nas escolas da mocidade, há quase 12 séculos. Os meninos não lhe compreendem o erotismo, os adultos não lhe compreendem a malícia. Do outro mundo, Ovídio poderia repetir o que gemeu entre os bárbaros do Oriente onde ninguém lhe compreendeu a língua. Barbarus e quegos sum, que non intelligoruli. Ovídio é hoje algo mais apreciado do que ainda há 30 ou 50 anos. É um artista elegante, um parnasiano à maneira de Banville. Até se descobriram verdades na sua poesia mitológica. Nos fastos existem tradições autênticas da antiga religião romana. Antes da grecização, apenas não foi fácil perceber isso porque o poeta mundano fala sempre a linguagem da sua própria época. Não foi por acaso que Ovídio se tornou o poeta mais lido da Idade Média. A maneira anacrônica dos medievais, vestindo os deuses e heróis antigos de trajes da sua própria época, já é a maneira de Ovídio, que poderia ser interpretado, neste sentido, como o mais moderno dos poetas da antiguidade. A desproporção ovidiana entre assunto e estilo é um fenômeno geral da literatura romana.
é reflexo da desproporção entre a realidade romana e a literatura latina. As tentativas de poesia patriótica em Propércio e Ovídio são sintomas de uma crise aguda dessa convivência, daquele momento transitório que foi considerado pela posteridade como época de apogeu na literatura latina, a época augustana. Por isso, aconteceu que os lugares de maiores poetas romanos, devidos a Lucrécio e Catulo, couberam, na tradição dos séculos, a Horácio e Virgílio. O restabelecimento da paz por Augusto parecia tornar possível a conjunção dos esforços políticos e culturais. A proteção que Micenas deu às letras é uma tentativa de conseguir artificialmente a unidade das realidades material e espiritual, própria dos gregos. O Estado romano esperava os seus Homeros e Píndaros. A literatura latina, porém, por força das suas origens, é individualista e elegíaca. Há dois grandes poetas menores, Horácio e Virgílio, coube a tarefa de realizar uma poesia maior. A consequência foi o artifício sublime, o classicismo. Horácio é, talvez, o maior entre os poetas menores, sensível sem sentimentalismo, alegre sem excesso, espirituoso sem prosaísmo. Para falar em termos da filosofia antiga, é um eclético, como Cícero e quase todos os romanos, dado ao gozo epicúreo da vida, é capaz de atitudes estoicas. Verifica-se certa ambiguidade em Horácio, e esta, aliada ao domínio perfeito e até virtuoso da língua e de todos os metros da poesia grega, criou um poeta autêntico. Horácio é poeta lírico à maneira de Ennio Musset, poeta satírico à maneira de Pope, poeta moralista político à maneira de Carducci. Às vezes consegue o equilíbrio pelo qual se distingue Andreu Marvell, o grande horaciano inglês. Não é o maior, mas o mais completo dos poetas romanos. Os 4 livros de Odes constituem a coleção mais variada de poesias. Desfrutador alegre e até licencioso da vida, o amante, nim para um fugento um amator, de várias pirras, lídias, leuconoes, glicérias, cloes, filhos, e também de diversos meninos, celebra o vinho e a dança nunca este bibendum, nunca pede libero pulsanda telus, mas sente ligeiros acessos de melancolia ao pensar na instabilidade das coisas deste mundo. Carpe diem, recomenda, porque eu fugaces, postume, labuntur omni. Sempre o atrai a retirada para a vida pacífica nos campos e literarum e praeterones angulus ridet. Os antepassados, penso romântico, viveram assim, longe dos negócios da cidade, dedicados aos idílicos trabalhos rurais. Beatus ili que procuram negotis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bubus exercete suis. As alusões a gens prisca são significativas. Quando Horácio for o chamado possimur, a poetizar a realidade romana, irá encontrar versos de patriotismo imperialista. Mas o verdadeiro Horácio não está aí. Em contradição flagrante com a poesia de sentido coletivo, celebra a atitude da elite culta, odiando os plebeus vulgares e mantendo-os ao longe, odi profanum vulgus etiaceu, e, quando muito, aproxima-se do ideal estoico, do homem puro e íntegro, integer vitae celerisque purus, profetizando que até as ruínas do fim do mundo encontrariam indomável e indomado. Si fractus illabatur urbis. Impavidum feriente ruinae. Mas Horácio não nasceu para isso. Do seu posto de observação na vila no campo, prefere satirizar os costumes da capital, primeiro, nos Epodos, com um moralismo amargo, mais tarde, nos 2 livros de sátiras, com um sorriso amável, zombando dos avarentos, devassos, parasitos, loquazes, sem ferir a fundo. As epístolas afirmam a sabedoria do Neo Admirari, e a famosa arte poética, ad Pisonem, ensina a doutrina do classicismo moderado, este modus in rebus, sunt certida nihil finis. Depois de tudo isso, Horácio acredita ter erigido a si mesmo um monumento poético para sempre, exegi monumentum aeri perennius. Terá razão. Horácio é um anacreôntico, um epicureu ligeiro, um irônico polido e elegante. O grande moralismo político não é o seu lado mais forte. É menos poeta do que artista, virtuoso admirável da construção de poemas, da euritmia do verso, dos metros complicados. Não é gênio titânico. É um poeta culto, ligeiramente epígono, ligeiramente romântico. E não só culto, mas que sabe viver, e que se retira, em tempos de guerra civil e perturbação social,
para a vila no campo e para a poesia. Estaremos em presença de um evasionista. Não. Ele é antes um grande egoísta. São apenas os seus prazeres e as suas melancolias que o preocupam. Nas tempestades do mundo lá fora, Horácio conserva a cabeça e o bom senso. O que importa é o homem, o indivíduo. Não é romano típico, mas é poeta romano típico. Horácio é o poeta culto entre e para os poetas cultos. Um poet's poet. Daí sua influência imensa na poesia culta de todos os tempos. Em Ariosto e Parini, Fray Luís de León e Quevedo, Ronsard de La Fontaine, Marvell, Pope e Goethe. Criou uma infinidade de versos memoráveis, expressões inesquecíveis, e se tornaram frases feitas e lugares comuns. Não é sua culpa, e sim a sua glória. O seu monumentum aeri perennius. Horácio criou um dicionário poético e uma língua poética comuns à humanidade inteira. Virgílio morreu antes de terminar a última redação dos versos da Eneida, e da obra histórica de Tito Livio, a Aburb Condita. Só possuímos fragmentos, os livros 1 a 10 e 20 a 45, tratando dos anos 753 a 293 e 218 a 167 da nossa era. E ainda com lacunas. Isso não tem grande importância, porque as duas obras, nascidas do mesmo impulso de idealizar a história romana, se completam. É difícil imaginar a perfeição maior que os versos virgilianos, e quanto às lacunas em Livio, a perda da historiografia não é muito sensível. Livio não é uma fonte de primeira ordem. É inexato, não tem espírito crítico, aceita lendas e invenções patrióticas, vê tudo do ponto de vista de um aristocrata romano. Não tem perspectiva histórica. Gosta de engrandecer os acontecimentos, como se a cidadezinha bélica, meio selvagem, dos primeiros tempos já tivesse sido a urbs do império. São resultados dessa teatralização os famosos episódios que conhecemos da escola: Rômulo e Remo, o rapto das Sabinas, os Horácios e Curiácios, a morte de Lucrécia, a revolta de Coriolano, a virtude cívica de Cincinato, a Pi Virgínia, a invasão dos Gálios, Aníbal ante Portas e em Capua, a morte de Sofonisba e a obstinação de Catão. A idealização da história romana corresponde ao estilo solene, às vezes poético, quase sempre monótono. Livio escreve o comentário em prosa daquelas odes patrióticas. Na escola, serve ainda como espelho de feitos do mais alto patriotismo, e tornou-se modelo internacional quando a historiografia moderna começou a escrever a história nacional das pátrias europeias. Contudo, não é justo qualificar a história Aburb Condita como epopeia nacional em prosa. Livio inventou só onde não havia fontes. Teve de inventar, porque os romanos haviam esquecido a sua própria história primitiva. E o moralismo de Livio torna-se suportável pela ligeira melancolia de um espírito aristocrático que sabe decadente a moral da sua própria época. Afinal, não pretendeu dar historiografia exata, mas uma história exemplar, não como foi, mas como devia ser. Fê-lo de maneira tão discreta que épocas posteriores puderam interpretá-lo de maneira anacrônica, tirando das suas lendas os axiomas da mais alta sabedoria política. Não há outro historiógrafo que possa gabar-se de comentadores como Maquiavel, Vico e Montesquieu. A história ideal dos romanos transformou-se em história ideal da humanidade. Deste modo estranho, Livio salvou-se pelo idealismo. O mesmo idealismo prejudicou a poesia de Virgílio. O gênio do idílio realista não conseguiu o realismo homérico, só o idealizou, mas quase criou, com isso, uma poesia ideal. Para provar a primeira parte da tese, o realismo inato de Virgílio, não é preciso afirmar a autenticidade duvidosa do idílio moretum, descrição exata da preparação de uma refeição de camponeses. Basta comparar as bucólicas e as geórgicas. As bucólicas, obra da mocidade, já dão testemunho da predileção de Virgílio pela poesia rústica Fortunatus et Etili Deus Gnovit agrestes. Mas Virgílio não é homem dos campos, tem apenas a nostalgia do homem urbano pela vida rústica, que, no belíssimo verso Deus nobis ecotia fecit, lhe aparece como ócio, o que é significativo. O estilo corresponde a esse erro melancólico, e melódico e altamente artificial. Virgílio é responsável pelas inúmeras eclogas da Renascença, com os seus pastores amorosos e as alusões a acontecimentos políticos que preocupam os poetas. Em comparação, o poema didático Geórgicas é realista num sentido elevado. Realismo classicista, talvez realismo clássico. Aí, também, não estão ausentes as preocupações políticas. Virgílio faz propaganda da reagrarização da Itália,
pronunciando-se contra o latifúndio, para salvar a justíssima Telus. Mas as descrições da agricultura, da vida das árvores, da criação de gado, da apicultura, são de um realismo sereno e só parecem idealizadas a leitores acostumados a certa barbaridade da vida rústica em outras regiões. Há 3 milênios que o arado não pousou na terra itálica. É uma paisagem altamente humanizada, a qual Virgílio está saudando, e salve, magna parens frugum, Saturnia Telus. A esta mãe Itália está dedicada a Eneida. Comparações com Homero, provocadas pela imitação manifesta, não são, no entanto, convenientes. O espírito é diverso. O estilo rápido, direto e nobre é substituído por certa dignidade melancólica e monótona. O espírito bélico, pelo civismo e senso de justiça. O antropomorfismo, pela fria religião de Estado. Mas Virgílio é o que Homero não foi e não podia ser. É artista. Um artista incomparável do verso, da música das palavras. As expressões poéticas do imperialismo romano estão como que envolvidas no outono silentium da música virgiliana. Sua e lua da Itália real levantam-se e põem-se, fugite reparabile tempus, sob personagens pálidas e acontecimentos penosamente inventados. A tarefa de inventar uma tradição oficial do Império Augustano inspirou ao poeta uma utopia das virtudes políticas dos romanos, quase já uma política cristã. A Idade Média cristã, encantada pelos amores de Dido e Enéas, não viu esse aspecto de Virgílio, só Dante o adivinhou, após a derrota da sua própria utopia política, e por todos os séculos depois ecoou o verso modesto e profético. Força et aecolime minice juvabit. A Virgílio aplica-se, mais do que a outro qualquer poeta, a distinção de Schiller entre poesia ingênua e poesia sentimental. Virgílio não é nada ingênuo, e desde que o romantismo descobriu o gênio na poesia popular e de boêmios indisciplinados, a glória multis secular de Virgílio empalideceu. Em comparação com o gênio popular Homero, Virgílio foi considerado como poeta da decadência, de falsa dignidade, incapaz de representar a vida real. É verdade que Virgílio pertence a uma época de decadência, e é justamente por isso que não quer reproduzir a realidade que lhe pretendem impor. E artista, inventa um mundo ideal, melhor, superior. Apresenta-nos santos e heróis artificiais, porque não existem outros. Não como romano, mas como intelectual romano, Virgílio é da resistência. Opõe ao caos moral da sua época os ideais do trabalho rústico labor omnia vincit improbus, da justiça imparcial parceris subjectis et debellare superbus, e do amor ao próximo non ignara mali miseris succorrere disco. A ideia central da sua obra inteira é a utopia de uma etas aurea, utopia romântica nas bucólicas, utopia social nas geórgicas, utopia política na Eneida. Sente, com amargura melancólica, a distância entre esse ideal e a sua época crepuscular. Cadunt, altis de montibus, umbrae, e qualquer acontecimento insignificante, como o nascimento de uma criança, lhe sugere logo esperanças indefinidas de um futuro melhor, como naquele verso, Magnus ab integro, seclorum nascitur ordo, da Ecloga 4 das bucólicas. Então, aquele crepúsculo melancólico aparece como a aurora esperançosa de uma nova era. E o poeta pagão Virgílio, insatisfeito com a religião oficial e os sistemas filosóficos, ergue a voz como um profeta no advento. Com efeito, todos os séculos cristãos interpretaram a Ecloga 4 como profecia pagã do nascimento do Cristo. Compararam-se às viagens mediterrâneas de Enéas às do apóstolo Paulo, a fundação da urbs e da igreja. Lembrou-se a unificação do Império Romano por Augusto, o soberano de Virgílio, como condição indispensável da missão do cristianismo. A Idade Média não sabia explicar a profecia e o gênio de Virgílio senão transformando em feiticeiro poderoso, em herói de inúmeras lendas. Em Dante, Virgílio já é o representante da razão pagã, não batizada, mas naturalita cristiana iluminando todo o mundo latino e católico. Chamaram a Virgílio pai do Ocidente. Virgílio é a pai do Ocidente num sentido muito amplo. O seu ideal do labor está na disciplina dos monges de S. Bento, união do trabalho nos campos e do trabalho intelectual, e o seu ideal do otium está na dedicação dos humanistas à ciência desinteressada. Até a música dos seus versos melancólicos ensinou a todas as épocas a transformação da angústia em arte. Homero é maior, sem comparação,
mas é Virgílio que nos convém. A posição de Horácio e Virgílio dentro da literatura romana é diferente da que ocupam na literatura universal. As inúmeras tentativas, em todas as épocas e literaturas, de imitar a ode solene de Horácio e a epopeia heroica de Virgílio, não foram, as mais das vezes, bem-sucedidas. A verdadeira influência dos poetas está na elaboração de um tom poético finamente humano e expressivo, na sátira horaciana e na ecloga virgiliana. Na literatura universal, Horácio e Virgílio são os maiores entre os poetas menores. Na literatura romana, são os últimos poetas maiores. Com eles, acabam as tentativas de poesia de interesse coletivo. Desde então, toda a literatura romana está na oposição. É possível interpretar essa oposição como resistência da gente culta contra o despotismo dos Césares. Gaston Boissier reuniu diversos estudos sobre escritores romanos do primeiro século da nossa era, sob o título L'opposition aux les Césars. Contudo, essa oposição não é um fenômeno transitório nem meramente político. Exprime o caráter íntimo da literatura romana, que só durante poucos decênios, imediatamente antes do começo da nossa era, acreditava na possibilidade de penetrar na realidade hostil, retirando-se depois para a região na qual individualismo, intelectualismo, temperamento elegíaco e resignação estoica se encontram. Mas explica-se que, sob o domínio de Tibério, Calígula e Nero, aquele individualismo tome a atitude de oposição literária, substituindo a oposição política, já impossível. O sentido político da oposição está claro em Lucano, que morreu como conspirador contra Nero. A Farsália é hoje pouco lida, já não se leem as epopeias históricas, e certos manuais chegam a considerar Lucano como sucessor fraquíssimo de Virgílio. Nada mais errado. Apesar da diferença dos temperamentos, é Lucano de uma originalidade absoluta. Foi o primeiro poeta que pensou em basear uma epopeia em acontecimentos históricos, até em acontecimentos do passado imediato. Lucano descreve: a intenção do súdito de Nero é o manifesta, o fim da República Romana. O assunto histórico-político implica o abandono do aparelho mitológico. Nesse sentido, a Farsália é uma criação sui generis na literatura universal. Nem Voltaire teve essa coragem. E Lucano é corajoso. Ousa tomar atitude contra o César, opondo-se ao consenso do mundo e dos séculos. O seu herói é o suicida Catão. O seu partido é o republicano. A Farsália é um poderoso sermão político, a favor de uma causa já vencida, abandonada pelos deuses, mas por isso mesmo mantida pelo espírito do novo Catão. Victrix causa dies placuit, se victa Catoni. A qualidade de poeta retórico, cheio de argumentos sofísticos e alusões eruditas, é o que afasta a Lucano do gosto moderno, ou afastava, antes do advento do neogongorismo. Lucano, natural de Cordova, patrício de Gôngora, e artista requintado a serviço de uma causa política. É um poeta da grande cólera, como poucos na literatura universal, um satírico vigoroso, um mestre do desprezo ativo. A indignação moral e a coragem política têm raízes no seu credo estoico. Lucano é o primeiro estoico autêntico da literatura romana, daí sua linguagem violenta, e é também o primeiro grande estoico de raça espanhola. Daí sua influência profunda em alguns espíritos de elite da literatura universal. Lucano nunca foi o autor preferido da maioria, mas, quando alguns dos poucos que o admiravam o traduziram, Jauregui na Espanha, Roe na Inglaterra surgiram grandes obras de arte. Há algo de Lucano em Corneille, e muito em Swift. Lucano fez uma tentativa de atentado contra Nero, mas era essencialmente homem de letras, assim como o próprio déspota. Seneca é homem da ação também, mas a situação da oposition aos les Césares explica bem que na sua vida a atividade literária e a atividade política estejam separadas, encontrando-se só no final, quando o político obedeceu ao conselho do literato estoico, suicidando-se. Dentro da sua atividade literária existe separação semelhante entre os escritos filosóficos e as tragédias. Estas, as únicas tragédias romanas que subsistem, são obras de epígono, versões fortemente retóricas de peças gregas, substituindo a vida dramática por efeitos brutais, assassínios no palco, aparições de espectros vingadores, discursos violentos, cheios de brilhantes lugares comuns filosóficos. Até nas situações mais trágicas as personagens soltam trocadilhos espirituosos, de ironia cruel. Reconhecem-se, em tudo isso,
certas qualidades do teatro espanhol, e Sêneca espanhol, natural de Córdoba, como Lucano e Gôngora. Parece-se mais com o intelectualista Calderón do que com Lope de Veiga, sem possuir a força cênica do primeiro. Duvida-se da representabilidade dessas peças, para as quais talvez nem existissem teatros na Roma imperial. Parecem antes destinadas à recitação em círculos literários, possivelmente na própria corte. Mas representações ocasionais nos teatros italianos modernos têm-lhes revelado uma inesperada força de efeito no palco. O filósofo Sêneca é como se fosse outra pessoa. Escreve em estilo coloquial, embora com energia apaixonada, violando a sintaxe, acumulando as elipses. A moral que recomenda ao seu correspondente Lucílio revela, uma vez mais, o espanhol, é o estoicismo. Mas Sêneca está longe da imperturbabilidade estoica que professa. Está possuído pela imagem da morte que em toda parte o espia, e a recomendação permanente do suicídio, como saída definitiva non sumus in iulius potestate, cum mors in nostra potestate sit, é menos evasão do que tentativa de vencer a morte pela própria morte. Placete, pare, se non placete, quaecunque vis, esse. Qualquer oportunidade de sair vale como caminho da liberdade. Em face dessa moral do suicídio, não se compreende bem como tantos séculos puderam acreditar no cristianismo clandestino de Sêneca, inventando até um encontro dele com o apóstolo Paulo. Na verdade, Sêneca não foi influenciado pela religião cristã, foi, muito ao contrário, o cristianismo, em sua atitude ética, que foi profundamente influenciado pelo estoicismo de Sêneca, transformando porém o suicídio em martírio. O que Sêneca tinha em comum com os cristãos da igreja primitiva era a angústia. A mesma angústia que invade as suas tragédias, alterando completamente o espírito dos seus modelos gregos, transformando-os em quadros grandiosos de tirania sangrenta, medo, pânico e terror sinistro. A filosofia estoica de Sêneca é uma tentativa, apaixonada porque infrutífera, de vencer a angústia, que se exprime nas suas tragédias. Sêneca, como filósofo, está convencido da possibilidade de vencer o terror pela elevação espiritual. Pusilla resist hominis anima, sed inge res contemptus animae. Sêneca, como poeta, sabe o mundo povoado de demônios e almas decadentes, já incapazes de resistir. Em versos notáveis anuncia a última decadência dos tempos, e a necessidade de morrer, sem temores, com este mundo. In nos aetas ultima venit, unus dura sorte creatus, seu perdidimus solem miseri, civis pulimus. Habeante quaes tus, de sede temor, vitais te avidus, quis non vult, mundo sicum pereunt, mori. As tragédias de Sêneca não merecem o desprezo em que caíram de há 2 séculos para cá. Elas também são poesia, e grande poesia, cujo eco se encontra em Shakespeare, Webster e Thornell, e, pudicamente escondido, em Racine. A tragédia de épocas de transição violenta é sempre do tipo das tragédias de Sêneca, e a retórica dos seus versos não é vazia nem falsa, porque dramatiza uma grande personalidade, a personalidade do moralista que se aproxima da caridade cristã, mas que, como individualista, é incapaz de submeter-se à disciplina do dogma. Sêneca é o primeiro dos dramaturgos espanhóis e também o primeiro dos laicistas espanhóis. À sombra desse homem livre e angustiado, creu, teu a minha incredulidade ajuda, desse unamuno romano, erra pelos séculos, e no seu cortejo aparecem, de vez em quando, outras sombras, ensanguentadas, de tiranos e vítimas de sua tragédia, que ainda não perdeu a atualidade. Lucano e Sêneca são intelectuais, assim como Quintiliano, grande mestre-escola da literatura romana, sistematizador do gosto arcaizante da oposição conservadora. Do outro lado está, zombando dos sofrimentos da gente rica e queixando-se de misérias mais substanciais, o fabulista Fedro, o pobre escravo, a voz do povo. Não se compara com seus grandes contemporâneos. Escreve para incultos e meninos, sem força poética, sem a malícia de La Fontaine. Conta o que ouviu contar, a história do lobo e do cordeiro, e lembra-se do seu próprio destino, da injuriaica de Deris com Tomelion. Mal se pode dizer que Fedro seja poeta, mas é de uma dignidade inconfundível, porque este único elegíaco popular é, talvez, a voz mais solitária da literatura romana. O escravo, tanto na literatura como no direito romano, não tem existência legal. É objeto entre outros objetos, e um objeto do qual se abusa. Assim aparecem os escravos na sátira de Petrônio,
Sátira sem moralismo, porque o satírico participa da moral do seu ambiente. Novos ricos, pederastas, parasitos, levando uma vida devassa em bordéis e estações de águas. No centro está o parvenu Trimalchio, caricatura, em tamanho sobrenatural, do milionário que gosta de imitar a Eunice Dore e os literatos estoicos, cobrindo-se de ridículo. As intenções de Petrônio não são muito puras. Parece que pretendeu ridicularizar a oposição burguesa e intelectual, para agradar a Nero. Nós, porém, não temos motivos para acusá-lo de calúnia nem para indignar-nos com a licenciosidade das suas expressões. O ambiente de Petrônio é das nossas capitais, da nossa alta sociedade. Apenas somos nós que nem sempre temos a coragem de dizer a verdade com o realismo do romano, nem a capacidade de exprimi-la com seu riso espirituoso. A obra de Petrônio é de estranha e alegre atualidade. Se a obra completa de Petrônio fosse conservada, apareceria ele, talvez, maior do que os poetas da sua época. E dessa época poucos restam. Pécio é um homem digno. A sua dignidade de estoico sincero justifica a indignação das suas sátiras, mas não a dureza dos seus versos. Marcial teria sido um poeta apreciável, fino elegíaco e paisagista, se a corrupção dos tempos não o tivesse transformado em literato profissional. Assim como o famoso epigramatista se nos apresenta, parece uma falsa celebridade. Teve a sorte de chegar à posteridade como o único dos epigramatistas latino. A sua obscenidade, justificada ou quase justificada pela língua clássica, inspirou muitas gerações de padres, professores e eruditos imitações mais obscenas, criando-se vasta literatura clandestina, ao lado da erudição e edificação oficiais. O seu realismo quase ingênuo faz dos seus versos uma mina de informações sobre os aspectos menos sublimes da vida romana. A sua arte é a virtuosidade de um poeta de profissão. A mentira poética mitológica, da qual o epigramatista foge como da peste, é dignamente representada por Estácio, cuja glória se baseia na pobreza da Idade Média em manuscritos latinos. Estácio era conservado a par de Virgílio. Até Dante e Chaucer o estimaram como fonte de informações mitológicas e como hábil narrador em verso. Mas as suas poesias da vida familiar, as Silvae, são bastante insignificantes, e uma epopeia como a Tebais só existe como amostra da suprema ilegibilidade. Somente no século II, quando o pesadelo do despotismo era desaparecido e oposição política se tornara dispensável, é que os conformistas cínicos ou ingênuos desaparecem também. E surge, então, outra oposição mais radical. Em Juvenal, chega quase à força de expressão profética. Juvenal trata, nas suas 16 sátiras, os assuntos de Horácio, hipócritas devassos. Sátira 2, loquazes importunos na rua. 3, efeminação dos ricos. 4, lascívia das mulheres. 6, literatos ridículos. 7, caçadores de heranças. 9, métodos errados de educar os filhos. 14. Orgulho dos militares. 15. Mas Juvenal não tem nada de Horácio. Ou antes, Horácio não tem nada de Juvenal. Este estoico duro só pretende dizer a verdade, e neste afã encontra as palavras mais justas, mais definitivas. Se natura negat, facit indignatio versum, e a indignação não lhe negou as expressões de um profeta bíblico. Como Amós ou Jeremias, Juvenal sentou-se no alto da colina e viu a massa brutalizada, enfurecida pelas paixões mais baixas, dançando e gritando sem perceber a tempestade que se aproximava. Roma apresentou-se ao seu espírito excitado como um grande quadro histórico do século XIX, de cultura, uma aurora terrível, iluminando a sala cheia de mulheres embriagadas, homens esgotados, o vinho derramado por toda parte. E Juvenal gritou, não contra o déspota, como haviam feito Lucano os intelectuais, mas contra a sociedade inteira. Juvenal é um tribuno irritado, se bem que é político traço, um panfletista de eloquência torrencial e sem requintes poéticos, um profeta dos subúrbios de Roma, a voz da consciência romana. Os seus versos aliás fariam melhor figura em linhas de prosa. Mas então, talvez não dessemos o mesmo crédito às palavras do retor furioso. Existem, pelo menos, dúvidas assim quanto ao prosador Suetônio. É verdade que ele conta os crimes horrorosos de um Tibério, de um Calígula, de um Nero, de um Domiciano, com a frieza de um autor de relatórios oficiais. Então,
crueldade e infâmia ressaltam tanto mais quanto os horrores são apresentados como as coisas mais naturais do mundo. Mas Suetônio, sem vontade de mentir, nem sempre disse a verdade. Caluniou Tibério, porque não entendeu nada da tragédia psicológica do imperador traído. E quem sabe quantas vezes Suetônio só notou a maledicência e as calúnias de cortesãos preteridos. Uma larga credulidade plebeia e a vontade de atribuir tudo aos ricos também se encontram em Juvenal. Cumpre não esquecer que a literatura romana é de oposição sistemática. É uma literatura de elegíacos e satíricos, de individualistas. Só assim se compreende a atitude de Tácito. Este grande romano foi interpretado pela posteridade como ele pretendeu ser interpretado, como advogado destemido da nação mais nobre contra a tirania mais infame. Mas não é tanto assim, e Tácito nos deixou um documento, escrito na mocidade, no qual revela os seus verdadeiros motivos. O Dialogus de Oratoribus, sive de causis corruptae eloquentiae, é uma conversa entre 4 advogados sobre a decadência da retórica romana. Atribuem a responsabilidade dessa decadência aos métodos pedagógicos errados, ao mau gosto literário, à servidão política. Roma, é a conclusão, está em decadência irremediável, e a eloquência afunda-se com a cidade. É melhor deixar a prosa e retirar-se para a poesia. O estranho, no caso, é que Tácito não obedeceu ao próprio conselho. A decadência continuou o assunto principal da sua atividade literária, mas sempre em prosa. A Germânia, quadro espetacular dos bárbaros puros, é mais profecia do que sonho evasivo. Nas histórias, que tratam da dinastia relativamente boa dos Flávios, admite, pelo menos, a possibilidade de ter havido alívio, se bem que só em comparação com os predecessores terríveis. Nos anais, crônica impressionante da Casa Júlia, a decadência aparece como se tivesse existido sempre, quase como instituição nacional. Tácito apresenta-se como republicano aristocrático, mas, se pudesse, não aboliria a monarquia, porque ela lhe parece indispensável para a administração do imenso império. É um republicano histórico sem se lembrar da história da república, que não era menos corrupta. O grande historiógrafo é um pensador essencialmente histórico. Parece aristocrata, mas na sua época já não havia aristocracia. O despotismo nivelara tudo. Tácito é burguês intelectual, preocupado com a decadência da retórica. É um moderado. A sua oposição é mais moral do que política, e por isso é oposição sistemática. Fez oposição com o temperamento de um grande poeta. A sua prosa é elíptica, concentrada, impregnada de sentido obscuro, como os versos de um poeta hermético. As suas metáforas deformam a realidade. Tibério, Sejano, Cláudio, Messalina, Nero são como que personagens de um comediógrafo satírico, cheio de raiva. Tácito era a leitura preferida de Ben Jonson, e é, sem dúvida, também um grande dramaturgo. Escreveu a tragédia satírica da decadência romana. Nos seus retratos históricos de monstros inverossímeis não existe psicologia humana. O problema psicológico está no próprio autor e chama-se o comportamento do indivíduo livre em face da tirania e do aviltamento geral. Tácito resolveu o problema pelas expressões do pessimismo mais profundo, e foi injusto. Esqueceu que a sua época produzira um Tácito. No exagero profissional dos satíricos existe uma contradição. São pessimistas sistemáticos, acreditando na maldade permanente da natureza humana, e, por outro lado, são pessimistas imperfeitos, convencidos de que o homem é melhor em outras partes, na Germânia, de Tácito, ou que o homem foi melhor nos bons velhos tempos, na República, de Juvenal. Só na própria época e na própria cidade do satírico a corrupção é enorme, a catástrofe iminente. É por força dessa contradição que o satírico tem razão de modo geral e é desmentido pelos fatos particulares. No caso de Juvenal e Tácito, o desmentido se encontra na existência de uma família como a dos Plínios, que não eram, por sinal, gênios singulares, e sim apenas intelectuais típicos da época, mas confirmam o conceito da permanência dos caracteres na literatura romana. São homens de temperamento individualista e elegíaco, repetições minores de Lucrécio e Horácio. O velho Plínio, o naturalista que pereceu quando da erupção do Vesúvio e destruição de Pompeia, é um Lucrécio sem gênio poético, colecionador assíduo de fatos e materiais, sem chegar a uma visão coerente da natureza. Um positivista cheio de superstições. O estudo da natureza levou-o ao mesmo pessimismo do qual Lucrécio fugiu para a natureza. Para seu sobrinho, o outro Plínio,
A natureza tem feição diferente. Compõe-se de estações de águas e vilas no campo. É um elegíaco sem angústia, um Horácio sem malícia. As suas cartas, parte das quais está dirigida ao grande imperador Trajano, ocupam-se do trabalho e das férias, do trabalho de um literato colocado em altos postos da administração imperial e das ocupações de um romano culto, na companhia de amigos e na solidão do repouso nos campos. No fundo, a diferença não é grande. Trata-se, cá e lá, de ofícios em estilo elegante, de exercícios de retórica perante um público escolhido, de leituras e anotações. Plínio Literato, um humanista, ao qual a natureza sugere reminiscências dos autores clássicos, perdeu muito tempo no Oriente, no governo de gregos barulhentos, judeus excitados e bárbaros esquisitos e incompreensíveis. Falou com eles como um lord inglês, encarregado da administração de uma província da Índia Central, desprezando os seus súditos que lhe ocasionaram, no entanto, um ligeiro frisson. Depois, retirou-se para férias vitalícias, entre os diletantes cultos de Roma, nas suas vilas à beira do Golfo de Nápoles, nas montanhas da Toscana, na praia do Lago de Como. Assim passou a tarde da sua vida, a tarde da civilização antiga. Uma existência de equilíbrio saudável, de felicidade extremamente egoísta. Outros tempos considerarão esse crepúsculo como uma idade áurea. Os Plínios, tio e sobrinho, sentem ligeiro frisson quando pensam no Oriente. Para o velho, é uma região de mistérios inexplorados, sobre a qual não existe documentação suficiente nas bibliotecas romanas. Quem sabe dos miasmas venenosos ou terremotos surpreendentes que, vindos de lá, poderiam empestar a atmosfera e derrubar os fundamentos do Mediterrâneo. O sobrinho, por sua vez, viu aqueles orientais gritando, gesticulando, sacrificando-se por motivos absurdos no altar de deuses desconhecidos. Os Plínios fingem ignorar a presença do Oriente na sua terra itálica. A Roma dos Plínios é uma cidade meio oriental, cheia de bárbaros. O culto de deuses de nomes impronunciáveis tornou-se moda entre a alta sociedade. Os mais perigosos dos invasores são os gregos. Não são gregos autênticos, são sírios, mesopotâmios, asiáticos de toda a espécie, servindo-se da língua de Platão, língua geral do Oriente do Império, e fingindo-se filósofos, quando divulgam ocultismos suspeitos ou vivem do baixo jornalismo. Luciano, natural de Samosata, na Mesopotâmia, é um jornalista assim. Num diálogo seu, Deurum Concilium, os deuses olímpicos, reunidos em conselho de emergência, deliberam providências contra a concorrência desleal dos deuses asiáticos importados. O próprio Luciano é produto de importação asiática. Não entende realmente a civilização grega, da qual se serve como os parasitos se servem da capa de filósofo. Indistoria conscribendi zomba dos eruditos, comparando-os a colecionadores de moscas e borboletas. Na Vitarum Alcetio, os filósofos, representantes das várias escolas e academias, são vendidos em leilão como escravos e ninguém quer comprar criaturas tão inúteis. Os devotos da religião tradicional recebem a sua lição nos Deurum Dialogiae e Marinorum Dialogiae, nos quais os deuses olímpicos se cobrem de ridículo, discutindo seus amores e truques de alcoviteiros. Mas não serão melhores os novos deuses orientais. Luciano é foragido de um gueto, nem a estranha superstição dos cristãos, dos quais dá notícia de morte peregrine. Luciano não compreende sequer o antropomorfismo da arte grega. No Galus, o galo do sapateiro Miquilos, quase é um quadro de gênero da vida proletária, revela os segredos da escultura. Dentro das estátuas mais famosas de Fídias vivem ratos. Os sarcasmos de Luciano contra a arte da escultura têm motivos pessoais. Ele mesmo fora destinado a escultor. No Somnium, diálogo autobiográfico, conta como lhe apareceram, em sonho, duas deusas, propondo-lhe rumos diferentes na sua carreira, e como ele abandonou a deusa da escultura para seguir a da retórica, quer dizer, a literatura e o jornalismo. Para isso, era mister tornar-se filósofo. Mas se os filósofos são todos uns charlatães, é porque o mundo, sob a lua, não é mais moral nem mais inteligente do que o Olimpo. Quer ser enganado pelos falsos intelectuais que se vendem a preço baixo. Aparecem assim de Mercede Conducti, autorretrato involuntário de Luciano. O mundo de Luciano é um caos espiritual. O ecletismo filosófico de Plutarco, transformado em mercado de opiniões. O céu de Píndaro,
transformada em Olimpo de Offenbach, de opereta. Tudo está de cabeça para baixo, revelando as suas vergonhas e ridículos. Visto do Hades, Menipus, Mortorum de Elogi, ou da Lua, Icarominipus. O nosso mundo é um manicômio. Luciano é um grande humorista. Erasmo, Rabelais, Swift, Voltaire encontram nesse grego falsificado as melhores inspirações. Mas não é um satírico, porque não conhece critério moral. Não compreende aquilo de que zomba. Dá-se ares diante Homero, mas não passa de animador de um show humorístico na qual homens e deuses dançam o último cancã do mundo greco-romano. Luciano é típico. Estão todos contaminados. Uma novela de Luciano, Lucius Soazinus, história das aventuras obscenas ou penosas de um sujeito transformado em burro por um feiticeiro, serviu de modelo ao romance Metamorphoseon Soazinus Aureus, de Apuleio, que é um panorama completo da época. O autor é, desta vez, um africano, um patrício de Tertuliano e Santo Agostinho. Talvez expliquem essa aproximação às angústias religiosas que distinguem esse Luciano de fala latina. O romance parece autobiográfico, com as suas aventuras lascivas e vicissitudes de literato viajante, embora a sinceridade inata de Apuleio e a sua habilidade de narrador não permitam distinguir realidade e ficção, nem na sua ficção nem na sua vida. Contudo, quem souber dar vida literária eterna ao conto de amor e psique, incerto no romance, não podia estar alheio às superstições, velhas ou novas, e a apologia de Apuleio, defendendo-se contra a acusação de magia, confirma a veracidade do fim do romance. Após tantas aventuras eróticas e picarescas, o herói ingressa solenemente nos mistérios de Ísis, para dedicar-se, daí por diante, ao culto da deusa, da qual Luciano zombara. Apuleio é um grande literato, e maior do que Luciano, porque tem um estilo próprio. Escreve um latim meio requintado, meio bárbaro, em que se misturam as frases feitas da escola retórica, as elegâncias do jornalismo grego, as fórmulas místicas do Oriente e a linguagem violenta de Tertuliano. É uma figura da época, o literato desarraigado que encontra a solução das suas angústias nos arrepios místicos do Oriente. Eis um contemporâneo muito estranho do fino epistológrafo Plínio. Existem vários autores de língua latina aos quais a posteridade conferiu o título honroso de último dos romanos. Na verdade, no processo vagaroso da decomposição apareceram muitos últimos romanos. O realmente último será Boécio, mas o primeiro entre eles foi um grego, o imperador romano e escritor grego Marco Aurélio. O imperador, educado por filósofos estoicos, era homem de ação e escritor ao mesmo tempo. Filósofo introspectivo e defensor corajoso das fronteiras setentrionais do império contra os bárbaros. Morreu onde fica hoje a cidade de Viena, e em Roma erigiram-lhe uma estátua, a primeira estátua equestre de um imperador. Passado não muito tempo, o monumento verá transformado o bairro de Latrão em ninho de malária e de ladrões. Tudo, no destino de Marco Aurélio, é paradoxo. O homem de ação por desespero, e escritor por firme resolução, sendo o último dos grandes individualistas romanos, anota os movimentos da sua alma solitária em língua grega. Mas, como ele dizia, tudo o que te acontecerá estava pré-estabelecido assim, desde o começo, e a cadeia das coisas ligava firmemente a tua existência e o teu destino. Assim fala um estoico, cheio de fé na providência, cujos germes se encontram em toda parte. Mas a doutrina estoica do sentido, espalhada em germes por toda parte, serve ao imperador romano, não para construir um universo ideal, e sim para justificar a própria existência de um indivíduo isolado. Mas Marco Aurélio é romano, quer dizer, quando pensa, não escapa à trivialidade do lugar comum, mas dá testemunho de que, no fim da história romana, até o imperador se encontra sozinho em face da realidade impenetrável. E ela aparece-lhe na figura da morte. O livro inteiro das Meditações foi escrito para afugentar a obsessão desse homem poderoso com a ideia da morte. A ideia estoica da coesão na natureza, do determinismo razoável que rege tudo, não lhe serve para aprender a viver, e sim a morrer. Ao contrário do que muitas vezes se pensava, Marco Aurélio, que fez mártires, nada tem de cristão. O que o faz parecer cristão é a clemência meio indiferente de uma melancolia que ele sabe nada adiantar. Marco Aurélio soube exprimir esse pensamento banal em 1000 fórmulas, cada vez mais impressionantes, que fizeram do seu livro um breviário para os velhos, durante séculos a fio,
A sua eloquência simples e convincente de uma ideia fixa revela a sinceridade de um grande poeta. Quem não pode ser incluído entre os últimos romanos são os últimos poetas romanos. Aqui, sim, há decadência, não apenas nos fatos exteriores, mas também nos espíritos. Contudo, não são sem interesse. Em alguns sobrevive apenas a habilidade técnica. Em outros, porém, repete-se o fenômeno fisiopatológico dos doentes que perderam o sentido e o substituem, enquanto possível, por outro sentido, inferior. Assim, os cegos aprendem a sentir sensações inéditas, pelo tato, e aquela poesia agonizante já privada de grandeza romana, revela aspectos inéditos da vida. Eis a particularidade de Ausônio. É um cidadão pacato de Burdigala, a bordo de hoje, longe das perturbações da capital. A Gália é uma província culta, Burdigala, um centro de escolas de retórica. As vilas dos ricos, nos campos, são pequenos museus de arte, se bem que de gosto provinciano. Ausônio é um pequeno burguês, levado pela sua formação de retor a altos postos da administração, até as fronteiras da Germânia, às ribeiras do Mosa. Permaneceu sempre pequeno burguês, encostado à família, a qual dedicou as epimeris, poemas prosaicos da vida cotidiana. Ausônio enxerga as coisas pequenas, as minúcias, e os seus olhos são melhores do que os seus versos. Na Mosela, repara nos encantos modestos da paisagem, o rio, as vinhas nas colinas, a luz dourada do crepúsculo sobre as vilas e sobre o horizonte desconhecido, lá onde moram os bárbaros. Poesia amável e até alegre, poesia crepuscular, sem tristeza. Aquelas vilas encontram-se hoje em ruínas, enterradas no solo, de vez em quando, revelam os seus tesouros modestos, moedas, estátuas, fragmentos de mosaicos, e sobretudo, delícia dos arqueólogos, inscrições, relativas a acontecimentos de família, nascimentos, enterros, morte de um cão, emancipação de um escravo. Os arqueólogos reuniram essas inscrições em coleções imensas, como no Corpus Inscriptionum Latinarum, do qual o poeta se chama Ausônio. Ao mesmo ambiente pertence o Pervigilium Veneris, epitalâmio cheio de paixão erótica, atribuído, às vezes, ao historiador Júlio Floro, outra vez ao poeta Minor Tiberiano, 330. Não é possível determinar a origem nem a época exata do poema, ao qual Walter Pater dedicou belas páginas do seu romance Marius, Typicurian. Já se pensou, também, em origens medievais. Em todo caso, o refrão Crasamete nunquam amavit que amavit crasamete, soa estranhamente moderno. Já tem encantado poetas sofisticados do Midwest americano de hoje. Claudiano, que é de fato o último poeta romano, não conhece essas audácias de expressão. Poeta oficial do ministro Stilício, que já é um bárbaro germânico, Claudiano é tímido demais para dizer coisas novas. É pagão, um dos últimos no mundo já batizado, e é patriota romano, considerando a colaboração com o inimigo germânico como a última salvação possível. Claudiano é conservador. Imita fielmente os clássicos, chega a redigir obras inteiras, juntando versos consagrados como um mosaico de citações. O seu idílio de Raptu Proserpinae é, no entanto, belo, até superior ao modelo ovidiano. Claudiano ainda sabe latim. Os últimos pagãos responsabilizaram o cristianismo pela queda da civilização, e é preciso admitir que os padres da igreja fizeram tudo para confirmar a acusação. Ou antes, escreveram como se fosse assim, um Agostinho, que chamou as virtudes dos pagãos vícios brilhantes, um Jerônimo, que explicou o prazer na leitura de Cícero pela inspiração do demônio. Mas a vontade e os efeitos não coincidiram. Para convencer e converter o mundo da civilização antiga, não bastava a sabedoria da infância dos cristãos primitivos. Chegou-se a um compromisso, pondo-se a filosofia e as letras a serviço do Deus cristão e da sua teologia. Começa a pré-história do humanismo europeu no Oriente cristão. Os fundamentos do compromisso foram lançados no Oriente grego. Já no começo do século II, o erudito Clemente de Alexandria introduziu na teologia conceitos do platonismo e do estoicismo. O Paidagogos é um manual de conduta estoica para cristãos, e o Stromato uma coleção de ensaios platonizantes sobre assuntos teológicos. Um discípulo de Clemente, Orígenes, é contemporâneo de Plotino, do fundador do neoplatonismo místico. Orígenes pretende basear o dogma em teoremas gregos,
para fugir ao realismo religioso dos orientais e compreender as verdades do credo como alegorias de um sentido místico, oculto e inefável. Orígenes caiu na heresia, mas são, indiretamente, discípulos seus os três maiores padres da Igreja Oriental. Basílio 379, bispo de Cesareia, fundador da Ordem dos Monges Basilianos, e que, na famosa Epístola 19, sobre a escolha do lugar para um eremitério, se revela poeticamente sensível à paisagem. Seu irmão, Gregório 394, bispo de Nissa, filósofo neoplatônico de Batina, e Gregório Nazianzeno 389, que chegou a patriarca de Bizâncio, herói do púlpito, grande poeta de hinos eclesiásticos e leitor devoto de Platão. Estes homens participaram da luta pelo dogma trinitário contra os arianos. Era a época pitoresca em que, nas ruas de Bizâncio, os barbeiros e sapateiros disputavam sobre igualdade substancial ou semelhança essencial do pai e do filho, escondendo desígnios de oposição política atrás de teologemas complicados, enquanto os representantes autênticos do cristianismo primitivo se retiravam para os eremitérios, no deserto da Egípcia. Entre esses extremos da profanação e da fuga, o cristianismo salvou-se pelo compromisso com a civilização pagã. Não era fácil encontrar o meio termo. Até para nós, hoje, não é muito clara a atitude de um Nonos, bispo de Panópolis, na Egípcia, e autor de uma parafrase metrificada do quarto evangelho, e, ao mesmo tempo, de uma enorme epopeia em 40 livros, dionisiaca, cheia de embriaguez pagã até a perturbação de todos os sentidos. É nesta obra que a métrica grega, baseada na quantidade das sílabas, começa a decompor-se, invadida pelo verso acentuado. Começa um novo mundo. No Ocidente, o compromisso entre cristianismo e civilização pagã foi concluído pelos inimigos apaixonados dessa civilização: Tertuliano, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, os padres da Igreja Latina. Mas estes já são homens modernos. O último romano cristão é Boécio. Mas seria Boécio um cristão? Existem tratados teológicos de sua autoria, de Trinitate, Contra Eutychian et Nestorium, e outros. Mas nas obras mais importantes de Boécio, até na Consolatio Philosophiae, que trata de Deus e do destino humano, não se encontra a mínima alusão ao cristianismo. Boécio é romano pela atitude. Pertenceu ao círculo ilustrado em que o poeta Sidônio Apolinário fez versos pitorescos, e em que Cassiodoro, acumulando tesouros de manuscritos na sua Vila Vivarium, preparou os caminhos para a Ordem de São Bento. São os monges da civilização pagã, monges do estoicismo. Boécio suportou assim a prisão, na qual escreveu o Consolatio, e a morte pelo carrasco germânico. Cristão, Boécio não é, a não ser pela confissão dos lábios. Mas já é homem medieval. Com toda a razão, a Idade Média irá escolher os seus tratados sobre geometria e música como base do ensino superior e encontrará nos seus comentários aristotélicos e neoplatônicos o problema escolástico dos Universalia. Na Consolatio Philosophiae, um homem de mentalidade medieval acalma suas angústias com as respostas da filosofia estoica. São perguntas de um monge medieval, sobre a injustiça no mundo e a providência divina, mas a resposta é dada pelo aparecimento de uma visão, que se dá a conhecer com a filosofia. Por isso, a Consolatio ficou sendo o livro preferido dos espíritos estoicos de todos os tempos, que não se sentiam sujeitos, no foro íntimo, à religião cristã. Boécio era o manual do laicismo entre os heréticos da Provença, entre os humanistas do Quatrocento, entre os eruditos do Barroco, que fugiram das guerras de religião. Contudo, Boécio não é moderno, nem medieval, nem cristão herético, nem cristão sans prase. Em face da catástrofe do mundo antigo, um grande cristão, Santo Agostinho, tinha justificado a obra da providência divina por uma grandiosa filosofia da história, explicando o advento e a queda dos impérios. O romano Boécio não pergunta pelo império. Está preocupado apenas com a sua própria alma. É individualista. É romano. A Consolatio Philosophiae é um pendante das meditações de Marco Aurélio, apenas sem medo da morte. Na sua última hora, que foi a última hora de um mundo magnífico e que pereceu incompreensivelmente, Boécio pôde repetir as palavras com as quais o imperador filósofo terminara a livre vida. Ó homem, foste cidadão nesta grande cidade, e que importa se passaste aqui 5 anos ou 30? O que é conforme a lei, não é duro para ninguém. Será tão terrível se a mesma natureza que te mandou para esta cidade,
agora te manda sair. É como se um ator fosse demitido pelo mesmo pretor que o chamou. Mas não representei todos os 5 atos da peça e sim apenas 3. Bem, mas, na vida, 3 atos já constituem uma peça completa, pois o fim é determinado por aquele que outro dia iniciou a representação e hoje a termina. Começo e fim não dependem de ti. Então, despede-te com ânimo sereno, ele, que te despede, também é sereno.